Ah, que assunto, não? Caminhamos aí de janeiro para cá, cheios de descobertas, todo mundo aprendendo coisas novas, todo mundo. A equipe de pesquisadores, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, quanta curva de aprendizado nesses últimos dias, né? Se pudéssemos fazer uma dissecção de cada mês e a gente colocar num follow-up o número de ideias novas, abordagens, talvez notícias do mês de fevereiro não fazem o menor sentido quando alguns próprios médicos, muitos farmacologistas diziam, olha, corticoterapia esqueça, não vale a pena no tratamento contra a Covid-19 porque a resposta imune não pode ser diminuída. Aí aparecem os trabalhos relativos agora à dexametasona pela Universidade de Oxford. E assim, então, nós caminhamos como uma metamorfose ambulante. E nós, nesse caso, podemos aproveitar aqui essa expressão que Raul Seixas usou. Devemos ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Só que as opiniões devem partir através de evidências. E nós passamos uma fase agora muito crítica. E também muito importante para reflexões. Essa nossa conversa de hoje, vou colocar aqui o tempo para eu não me perder. Ela vai ter uma abordagem para você que não é da área de saúde e está cheio de informações no WhatsApp, consulta de todo tipo de informação, mas muitas vezes enviesada, tendenciosa. Essa palavra é para você que prescreve, essa palavra é para você que administra, essa palavra é para você também profissional de saúde que está no meio às vezes de um tiroteio e fala, gente, mas eu nunca vi um negócio desse. Eu estou assustado. O que eu recebo de pedidos para falar assim, Tiago, se manifesta. Mas o que adianta eu ficar todo dia aparecendo para vocês para ficar dizendo a mesma coisa? O que a gente precisa é de momentos de reflexão a partir do momento que os dados vão aparecendo. E tem hora que eu vou me surpreendendo. Deixa eu só diminuir aqui o volume. Eu vou me surpreendendo com as pseudociências que vão aparecendo. E as pessoas utilizam às vezes estratégias de uma boa retórica, uma fala um pouco mais firme, e aí passa-se uma ideia assim de total segurança, mas aquilo ali é apenas a cera. Tira a cera. Tira a cera para a gente ver o que está um pouquinho mais profundo, que a casca é muito fina, tá igual ovo de Páscoa. Quebrou a parte inicial, você chega rapidinho no centro, porque vê que é vazio. Vambora? Tá preparado? Você que está me ouvindo agora, se eu te falasse que a pressão arterial ela passou a ser, na verdade, controlada a partir da década de 50 e 60. Antes disso, o próprio presidente da República norte-americano, Franklin Roosevelt, apresentava níveis de pressão arterial em torno de 188 por 105, e o médico do presidente afirmava que isto era algo normal para a idade de Franklin Roosevelt. Que, na verdade, a hipertensão para ele era algo essencial para mantê-lo bem perfundido. Opinião do médico do presidente! Porque fulano tem publicação não sei aonde! Porque fulano é chefe da equipe Eu não quero agora currículo. Eu quero agora os fatos. Eu não quero ver o paper que aborda uma revisão e às vezes tocando nas mesmas referências do mês de abril, do mês de março, e aparecem agora de todo tipo. Publicações às pressas, você olha, artigo enviado, com uma semana ele já é aceito. Olha quanto trabalho a gente tem para publicar um artigo. Quantas revisões acontecem, madrugadas passando para tentar responder, referir. E agora essas histórias de tomada de decisão baseada em pré-papers, em opiniões. Opinião, sem experimento nenhum. Aí vem alguém na televisão e fala, não, mas na verdade já aparece um estudo. Aí entra, só pode ser câmera escondida, não é possível. Olha a câmera escondida em Volanda, deve ser. Porque apareceu na verdade um estudo australiano. Aí você vai olhar que estudo australiano é esse.
Não, porque foi feito um estudo em células in vitro. É, in vitro. Não, porque a célula era de macaco. Era. Macaco? Era. Célula vero. É de rim de macaco. Macaco verde. É porque essa célula, o vírus, consegue se multiplicar facilmente, então a gente testa nesse tipo de vírus. Agora, fazer essa transliteração completa para seres humanos e dizer, olha, tá tudo certo, pessoal, é tudo conspiração. A galera que está defendendo já a ivermectina assim com unhas e dentes, quando chegar a vacina, você vai usar? Você vai usar? Não, porque se você está falando que ela protege, então vamos parar de investir nas vacinas. Agora eu quero ver esses que estão defendendo mesmo de forma veemente. Não entre na fila das vacinas. Então é engraçado que bota espeto na ciência, mas se aproveita dela, né? Se você agora está assistindo aqui o nosso bate-papo, alguém antes já pensou sobre ondas eletromagnéticas, já pensou sobre a facilidade de você obter informações numa caixa que tem dentro uma bateria de lítio que armazena energia, que tem silício, que numa placa tão pequena consegue armazenar energia. Então você desfruta da ciência e está contra ela. Esses que falavam da pressão arterial, hoje se desfrutam de vários antihipertensivos a partir de investigações que muitos nasceram in vitro, tiveram a sua aplicabilidade e hoje são usados para combater a hipertensão. Só sabemos que a pressão arterial é normal em torno de 120/80, através de observações pelos estudos de Framingham, estudos de coorte. Sabemos hoje que o cigarro é tão deletério pelos estudos caso-controle, aqueles que têm um desfecho, você olha para trás para ver o nível de exposição. E no momento atual da pandemia, com 6 meses, as pessoas querem todas as soluções possíveis, que não se adquirem nem para HIV, nem para dengue. Olha, tem um monte de trabalho falando de ivermectina contra o vírus da dengue. E não é por isso que para dengue é usado. Não é por isso também que a ivermectina vai ser usada contra HIV, embora tenham estudos também para esse tipo de vírus. Gente, peraí. Então eu preciso ir na literatura para te mostrar qual é ponto-chave desse problema. Nós vamos fazer aqui uma cirurgia científica. Primeiro nós estamos então fazendo uma limpeza do meio. E daqui a pouco com o bisturi nós vamos abrir para chegar lá no cerne e falar, caramba, quando eu corrigir o cerne eu vou entender agora o problema final. Eu vou entender o problema final. E aí eu não quero aqui exaurir de uma vez por todas esse assunto. Estamos num momento de curva de aprendizado, meu povo. Ao longo das semanas, dos próximos meses, nós vamos ter respostas mais robustas. Mas nós não podemos utilizar falsos argumentos científicos para dizer está tudo bem. Não está tudo bem ainda. Não podemos fazer pequenas comparações extremamente simples para dizer é tudo conspiração. Então bora, vamos para a literatura, vamos ver o que é essa história do estudo australiano e companhia. Vamos lá. Só uma reflexão aí para aqueles que são de outra área e têm interesse pela história da ivermectina. Digamos que se eu expusesse essas células com vírus e colocasse num meio in vitro. O que é um meio in vitro? A gente usa uma placa, a gente usa... às vezes uma placa única, às vezes utilizamos uma placa de 96 poços, utilizamos alguma estrutura onde todo o meio está isolado e controlado. E aqui é que eu adiciono a minha droga. Para observar então num meio extremamente pequeno, qual é o comportamento, se esse vírus vai crescer ou não. Então a gente adiciona aqui a substância. O ensaio começa aqui, é chamado in vitro porque, na verdade, não precisa acontecer dentro do vidro, mas é um meio isolado, é fora de um organismo vivo. Então as investigações que começaram com a ivermectina poderiam ser, por exemplo, feitas com álcool. Vamos lá? Vamos fazer concentrações crescentes de etanol para ver quanto tempo o vírus sobrevive? O que a gente tem feito em casa? Não temos usado álcool gel para matar o vírus? Você já pensou se alguém tivesse a brilhante ideia? Vamos testar o etanol no modelo in vitro. Vamos usar álcool 70, 75, 80, 85, 90, 95, álcool 100%. E desse uma resposta sensacional de que o álcool mata o vírus com um intervalo de 40 minutos. Alguém em sã consciência falaria, pessoal, diante do efeito do etanol in vitro, que ele mata o vírus aqui, nós vamos tomar etanol 70. Alguém faria isso? Mas qual quantidade? Seria a mesma do vidro? Não. Tem que corrigir pelo peso da pessoa. Nossa, complicado, não? Porque a concentração agora tem que atingir o suficiente para conseguir atingir a célula-alvo.
Ninguém também faria um teste com sabão para falar, nossa, o sabão mata o vírus? Ah, então vou tomar sabão. Não. Para hipoclorito? Também não. Então, nem tudo que funciona fora, funciona dentro. No estudo australiano, foi utilizada uma concentração. O que é concentração? É massa sobre volume. Então eu tenho um volume naquele meio e adicionado aqui o pozinho ivermectina. Substância pura, retirada de uma toxina de bactéria, observada pela primeira vez na década de 70, e que pela primeira vez não foi usada em humanos. Primeiro teve uso veterinário a partir de 84. O seu uso veterinário, que é o chamado Ivomed, essa marca aí, depois que passou a ser usado em humanos. Não é tão antiga assim. Essa substância, então, que foi adicionada para se tentar contra o SARS-CoV-2 é interessante a observação. Por que interessante? Porque, de fato, já apresentou alguns resultados interessantes em vírus parecidos. Mas para cada vírus, uma nova resposta. Por que é tão difícil hoje exterminar os HIVs? Porque existem vários subtipos. Eles fazem mutações diversas. O alvo não é o mesmo. Quando eu mudo o alvo, é igual mudar a fechadura de uma chave encaixar. Se mudou a fechadura, a porta pode até parecer, mas se mudou a fechadura, eu vou ter problema com o acesso do meu fármaco original. Então, a concentração utilizada nesse trabalho, vou mostrar para vocês aqui. Eu não vou falar apenas em valor, você vai ver comigo aqui na literatura qual foi a concentração que o grupo da australiano utilizou. A concentração está aqui, ó. Vamos lá? Pá. Está aqui o trabalho. Deixa eu mostrar aqui a capa dele. O trabalho que eles falam tanto é esse. Olha lá, Antiviral Research. Aí aparece The FDA Approved Drug Ivermectin. Olha aí que a ivermectina já está aprovada pelo FDA. Ele está dizendo que a ivermectina é aprovada no FDA. Ok, mas inibe a replicação do SARS-CoV-2 aonde? In vitro. In vitro. Esse trabalho de fato é de 2020, beleza. Mas vamos ver qual foi a concentração utilizada? Vamos embora. Então, eu aqui selecionei para vocês. Aqui eles mostram, nossa, que sensacional. Que curva de inibição maravilhosa. Nossa, como é que eu tive esse momento de inibição? Qual foi a dose que ele usou para inibir a replicação? Vamos ver. Ele acabou especificando isso aqui no texto, ó. Com 5 micromolar de ivermectina às 48 horas. Anota aí. 5 micromolar, ou mol por litro. 5 micromol por litro. Por quanto tempo de exposição? 48 horas. 48 horas. Isso aonde, gente? In vitro. In vitro. Tudo bem? Anota isso. Depois eu posso compartilhar com vocês com o maior prazer o paper. Investiguem. Pensem em células o quê? Células vero. Células vero, de macaco. Beleza? Então quem está falando, não, já foi demonstrado, tá tudo certo, já tá tudo demonstrado, uma live lá de 1h30, abordando o estudo in vitro? Calma. Vamos agora para uma reflexão interessante. Não é a primeira vez que a ivermectina é tentada para ensaios em vivo. Claro que não. Para diversos tipos como filariose e outros tipos de helmintíases, já foi observada que se eu usar a dose de 6 mg de ivermectina, qual é a concentração que eu atinjo no sangue? Para isso a gente precisa de quê? De um assunto chamado da farmacocinética. Mas sabe qual é a verdade? Muitos profissionais de saúde não têm na sua cadeira durante toda a graduação um assunto relacionado à farmacocinética. Às vezes é uma aula só, 2 e passou. Não se fala para eles sobre a importância dos ensaios in vitro. E na verdade, então, eu parcialmente me sinto culpado nesse momento. Porque talvez muitos passaram por mim e esses que estão hoje clinicando, que estão trabalhando nas farmácias, por terem esses erros conceituais, comprometem a saúde dos seus pacientes. Porque não sabe diferenciar o que é um ensaio in vitro de um ensaio in vivo. Então eu vou aqui revisar alguns conceitos. Quando um fármaco é administrado por via oral, nós falamos de uma coisa chamada biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a fração do fármaco que é capaz de ser absorvida, ou seja, cair na corrente sanguínea. E para isso se monitora, a cada meia hora ou a cada 1 hora, se faz a coleta plasmática e assim mede-se a quantidade de ivermectina presente ali no plasma.
Obedece-se então um efeito chamado área sob a curva. Área sob a curva forma-se quase um formato de um triângulo. Nesse triângulo, quando ele aumenta a concentração e chega no ponto máximo, nós chamamos isso de Cmax, de concentração máxima atingida. Depois do Cmax é só queda. Vamos falar isso de dinheiro para ficar fácil. Você, quando recebe o salário, fica todo empolgado, né? A gente logo percebe. Quando o salário chega, shopping enche, supermercado enche, mais trânsito, porque o povo fala assim, que legal, minha conta chegou. Só que vai passando os dias e o valor não continua na conta. Ele vai caindo. E quando vai chegando dia 28, 29, 30, tá todo mundo assim, já esperando a próxima dose. Porque já houve a depuração praticamente completa do seu salário. Falou em dinheiro, você entendeu. Chega o momento do Cmax, é o dia que você recebeu, e depois só vai caindo. Num estudo que foi agora revisado, demonstrando a dose da ivermectina e os valores de Cmax, que já estão demonstrados na literatura, vamos agora para surpresas. Então lembra qual foi o valor que eu comentei aqui para vocês de ensaios in vitro? 5 micromolar. 5 micromolar. Então vamos para a literatura e eu vamos fazer um update agora de doses que já foram utilizadas de ivermectina. 6 miligramas, 12, 18. Quem está na ativa aí tem ouvido muito falar nessas coisas de 6, 12, 18. Ah, é simples. É um comprimido a cada 30 quilos. Um comprimido a cada 30 quilos. Ah, então se você tem 90 quilos, são 18 miligramas, tá tudo certo. Protegido. Tá mesmo? Mas não é possível. Vem pra cá. Não é possível. Vamos lá. Vamos pra literatura. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra você agora essa tabela. Muito bem. Esse trabalho que eu posso compartilhar com vocês é uma revisão dizendo o seguinte, olha, a ivermectina comum, potencial. Eu não excluo a ideia que ele possa ser de fato útil. Não posso. Só que existe aqui um ponto de vista farmacocinético. Existe um problema que há de ser resolvido, debatido, discutido entre os clínicos também. Aliás, se não sabe o que é área sob a curva, o que é Cmax, o que é o washout de uma droga, o que é tempo de meia-vida, isso passa despercebido. E quem paga o pato de toda essa história são os pacientes, coitados. Os pacientes, nesse caso, que confiam cegamente nos seus clínicos. O clínico, que deveria preservar sempre pela palavra clínica, que é o ato de se inclinar ao paciente, conhecer os detalhes da arma que ele usa. A arma, que pode ser uma arma química, pode ser de fato a ivermectina. Mas vamos lá então olhar os pormenores desse paper. Muito bem. Estamos aqui. Nossa, que tabela chata. Depois vocês podem olhar com calma, mas eu sublinhei algumas coisas aqui importantíssimas. Importantíssimas. Tá aqui, ó. Deixa eu traduzir para vocês. Ó, parâmetros de absorção. Lembra o parâmetro que eu falei para vocês chamado de Cmax? Tá aqui, ó. Cmax. Que está medido tanto em nanogramas por ml, é uma concentração, e aqui também, se você quiser, em mol. Qual que o titio vai escolher agora para explicar para vocês? Nanograma por ml ou nanomol? Nanograma por ml ou nanomol? Qual que você escolhe? Tiago, acho melhor você escolher o mol. Por qual razão? Porque o paper lá da Austrália usou o quê? Mol. Olha aí, pessoal! Pessoal que está fazendo vestibular também, precisa saber química para fazer medicina? Claro, porque chega nessa hora, conceitos básicos da química não aprendidos geram consequências terríveis no futuro. Terríveis. E uma delas está aqui. Então vamos embora. Vamos fazer uma conversão aqui. Fazer uma conversão. Olha para mim. Eu quero ver uma conversão agora. Vamos ver quem vai me responder aqui primeiro, tá bom? Vamos lá. Hey! Quando o titio falou que as células utilizadas no ensaio, então, in vitro, qual era a concentração que o titio falou? Qual era a quantidade de ivermectina botada aqui? Quanto ela? 5, bota aí pra mim. Quem achou? Deixa eu ver. Quem botou aqui? Neném. Qual é a concentração que estava aqui? Fala! Qual era a concentração? Deixa eu ver. Bora! Eu tô esperando. Quem é que vai falar a concentração que a gente falou há pouco tempo atrás? 5 o quê? Micro.
5 micromolar. 5 micro. Só que neste paper, ele não trabalha com micro, ele trabalha com nano. E agora a gente precisa fazer uma conversão. Ai, meu Deus, micro para nano, como é que é? Ah, é mesmo, né? Grama, miligrama, micrograma, nanograma, picograma. Ah, é. Então tem que transformar de micrograma para nanograma. Fácil, multiplica por 1000. Então vamos fechar essa conta aqui. O 5 que ele usou lá no trabalho equivale a 5.000 nanomol por litro. Ah, então fica fácil agora. Se lá ele usou 5 nanomol e foi com essa concentração que funcionou contra o vírus, é só a gente vir nesse paper, procurar uma concentração parecida e a gente vai saber a dose. Nossa, sensacional! Poxa, mas tá resolvido! Cadê os 5.000? Vamos falar em dinheiro. Eu tô falando lá de 5.000 reais. Procura aqui pra mim. Qual concentração que se aproxima dos 5.000? Fala pra mim. Seria a primeira? Seria 26? Seria 34? 23? 26? 92? 52? Não! 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 Chega aqui embaixo. Ai, tá aproximando! Ai, eu gostei dessa aqui! 283 reais! 283 de 5.000? Gente, eu tenho um notebook sendo vendido a 5.000 reais. Você chega numa loja para comprá-lo com 283 reais. Dá para pagar? Dá para pagar? Vou piorar a situação. Caramba, 283. Se eu fizer uma divisão, 50 dividido por 283, dá uma diferença de 17 vezes. 17 vezes. Eu quero agora que você se preocupe bastante. Porque esta dose de 283, essa concentração máxima atingida, olha aqui agora qual foi a dose utilizada no trabalho. Tá aqui, ó, 12. Olha aqui, os trabalhos chamados de Guzzo, em 2002, mostram que a dose para ser alcançada o Cmax de 283, ou seja, uma quantidade 17 vezes menor do que o ensaio in vitro, a dose é de 120 miligramas. 120 miligramas. Ô, Tiago, mas assim, tá todo mundo agora com 90 quilos, a gente tá dando 18. Ah, é? Pega com 18 aqui, querido. Ei, querido, com 18, olha quanto você chega. Olha quanto você chega aqui, ó. 35,7. 35 reais de 5.000. Tá muito longe. Tá muito longe. Tiago, qual é então a dose? Qual é então a dose que a gente pode usar para chegar a 5.000 nanomol? A literatura já mostrou? Não. Perceba que uma dose ainda 17 vezes a menos do que o ensaio in vitro demonstra, já alcançamos uma dose 10 vezes maior do que temos utilizado hoje nas cidades, onde as prefeituras estão comprando, cantando e dançando através de caixas, né? Com o nome, inclusive, da indústria farmacêutica, dizendo, é investimento para o povo, um dinheiro que é meu e seu. E tomadas de decisão sendo realizadas a partir de chutes, às cegas. Qual é o problema disso? Enquanto nós nos acomodamos em pseudociência, parece que algumas coisas vão ficando para trás. Eu não sou contra a investigação. Eu acho que, de fato, a ivermectina, ainda que seja numa dose extremamente baixa, que seja então investigada através de algo controlável, algo que possa ser medido. Ah, não, mas tem cidades de São Paulo que estão sendo realizadas esses testes? Ah, sim, como é que foi o teste? Não, um quarteirão a gente não trata, o outro a gente trata. Ah, muito legal, muito bom. Você conhece um efeito chamado efeito Hawthorne? Esse nome nasceu de uma observação na Universidade de Chicago, em 1927, quando uma empresa resolveu observar como que os os operários trabalhavam. E eles queriam saber se o fator iluminação influenciava no trabalho. Então o que eles fizeram? O pessoal trabalhava mais ou menos nesse local aqui, era um negócio meio mais ou menos. E eles falaram, vamos aumentar a luminosidade? Vamos aumentar e vamos ver como é que eles trabalham? Aí, ritmo de festa, cantando e dançando, todo mundo trabalhando. Eita festa, maravilha, maravilha. Aí qual foi a primeira conclusão? Parou o estudo ali. Conclusão do estudo.
O fator iluminação melhora o rendimento dos operários. Vamos então aumentar as luzes da empresa. Só que um falou o seguinte, peraí, vamos fazer o contrário? Vamos agora de propósito, piorar e deixar tudo escuro mesmo, para ver se de fato não vai funcionar? Vão ver? Sabe o que aconteceu? No escuro eles também trabalharam mais do que em ambiente normal. Qual foi a conclusão do estudo? Na verdade, não é porque a iluminação aumentou, é porque o fator aumentando ou diminuindo, mas havendo alguém observando os operários, tá bom, eles estão me olhando, eles estão me vigiando, eu vou trabalhar certinho. É igual um aluno fazendo prova com um professor presente na aula. É bem diferente de estar fazendo em casa. O que eu quero dizer com isso? Alô, meu paciente que tomou ivermectina, tudo bem com você? Como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, você tá tomando. Quem não tomou? Ah, eu nem ligo. Não, quem não tomou não tem tanta importância, porque quem tomou que eu vou ficar olhando. E eles melhoram. 80% dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 melhoram. Como é que eu posso atribuir então que a ivermectina funcionou? Eu preciso de um grupo chamado placebo e esse grupo tem que tomar alguma coisa. O grupo placebo não é a pessoa que fala não vou tomar nada. Ele precisa pegar um comprimido que tem que ter a mesma semelhança do comprimido de ivermectina e fazer uso. Porque existe um fator psicológico que interfere diretamente. O indivíduo está sob tratamento, está sob zelo, está sob cuidado. E isso faz toda a diferença na vontade de melhorar. A resposta imune ela é modulada pelas respostas mediadas pelo hipotálamo, pela hipófise. Nós secretamos cortisol às custas de duas glândulas importantíssimas. Hipotálamo secreta CRH, hipófise secreta ACTH e controla a produção do cortisol que orquestra a intensidade da resposta imunológica. Você está contra a ciência? E o pessoal agora que está lá no hospital usando heparina direto? Da onde veio a heparina? A heparina veio de uma observação. De um médico famoso? Não, de um aluno de medicina. No início da sua carreira, nas férias, trabalhando no laboratório, percebeu que existia uma substância de caráter anticoagulante produzida no fígado de animais. E daí o termo heparina. Hep é de hepatócito. Sabe o que eu quero dizer? É que em todas as descobertas da medicina, não precisou o indivíduo ter um título de pós-doutorado, doutor, mestre, ou ser um médico na ativa para fazer a descoberta. Não. Elas podem advir ao acaso, elas podem advir de um raciocínio clínico, sim. Elas podem advir também de uma equipe pensando juntos, verdade. Mas em todas essas situações também existem os momentos de falha, de hipóteses que ao serem testadas, elas são anuladas. E portanto nós rejeitamos aquela hipótese. Assim a ciência, ela não requer o currículo do indivíduo. É lógico que em pessoas mais experientes, a chance dela se estabelecer, ela é maior, porque existe uma maior chance de pensar sobre o assunto, de filosofar, de amar pensar sobre aquilo. Daí o termo PhD. PhD de Philosophical Doctor. É o indivíduo que está pronto para pensar, amar pensar sobre aquilo. Mas infelizmente hoje tem gente que está com esse título e não quer pensar não. Não quer. Estão querendo levar toda a vitória da descoberta sozinho, no peito. Falar, eu descobri, é o doutor tal, é a doutora lá da Espanha, é o doutor agora de São Paulo, é o cara agora de Ribeirão Preto, é o cara do Rio de Janeiro. Para com isso, medicina não é assim não. Os ensaios clínicos, a descoberta ela aparece através de uma soma, de um feixe de várias peças de quebra-cabeça que se unem. E a partir então de severas observações, um vai montando o tijolo para que um muro seja criado. Não há um indivíduo nessa história. Cada um, neste momento, passa a ser o passador de bastão para o outro. Pelo amor de Deus. Então para de ficar agora adorando esses indivíduos que agora estão com a boca espumando falando sobre ciência, mas na verdade nunca viram um ensaio in vitro. Essa é a verdade. Não realizaram. Não sabe o que é um teste para ser usado com uma concentração num meio aqui para ser testado depois em humanos. Isso é leviano, isso não é legal, isso não é bom. Isso não é saudável para a nossa geração de uma série de pesquisadores
que rala em laboratório para mostrar, de fato, coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Mas olha, a medicina está repleta de situações que a gente passa a dar mérito para uma pessoa e esquece o resto. Quando se falam que Fleming descobriu a penicilina em 1928, só em 1941 que ela foi utilizada na Segunda Guerra Mundial por uma série de pessoas que sabiam sobre química, porque Fleming não dominava. Fleming não isolou a penicilina, ele apenas observou que alguma coisa nos fungos atrapalhava o crescimento de bactérias. Já ouviu falar em Emílio Ribas? Adolf Lutz? Esses caras também, durante muito tempo, brigaram na literatura com vários médicos famosíssimos que achavam que a febre amarela era transmitida por uma bactéria que estava na água, e eles falavam, eu acho que não, eu acho que tem um médico cubano que tem toda a razão e a gente precisa investigar que isso acontece por mosquitos. E através de experimentos muito curiosos, que hoje qualquer comitê de ética proibiria, você pode ir atrás disso para ler, Emílio Ribas acaba provando que a transmissão era feita por mosquitos. Que coisa, não? Falei para vocês da heparina, falei da penicilina, o captopril. Você é contra ensaio in vitro? O captopril começou as suas primeiras observações a partir de uma cobra que picava as pessoas. Aí o indivíduo tinha um quadro de edema, mas depois o que tem no veneno para funcionar? Testa primeiro in vitro. Depois dos ensaios in vitro, vamos testar em vivo. E as coisas então foram sendo montadas. E hoje uma série de prescritores falam de inibidores da ECA com a boca cheia, mas nunca ralou para ver o que acontece dentro dos laboratórios para se investigar quanta coisa acontece nesse processo. É de eu ficar triste. Porque enchem a boca para falar da ivermectina e ela mesma foi uma que inicialmente foi testada e ela é semissintética. Ela, na verdade, é do grupo das avermectinas. A substância que foi extraída através do japonês, ela não funcionava, ela teve que fazer uma pequena mudança. Alguém ralou para isso, para fazer alterações moleculares a fim de obter uma ivermectina capaz de potencializar a via GABAérgica dos parasitas. Vírus não tem via GABAérgica, não? Não, porque a ivermectina interfere nas importinas. Qual importina? Alfa e beta. De qual vírus? O desenho que tem nesse paper, publicado no FDA, é uma proposta. Tem gente usando isso. Tem gente usando esta figura em protocolos de tratamento para dizer, está tudo bem escrito, é assim que funciona, o coronavírus, em contato com a ivermectina, interfere na importina, atrapalha a entrada e o vírus não é montado. Isso aqui é proposta de mecanismo. Isso não foi demonstrado para o SARS-CoV-2. Não foi demonstrado. Pode ser que isso aconteça? Sim. Esta live é do dia 10 de julho de 2020. Agora, não vamos usar, de novo eu falo, pseudociência para dizer está tudo muito bem explicado. Não é por aí. Ok? Muito bem. Então, primeiro ponto é que o Cemax está longe. Deixa eu piorar um pouquinho. Lembra que eu falei da história do salário, né? Eu chego no pico, recebo o salário. Eu tô feliz. O salário chegou. Só que ele vai acabando. Assim é a ivermectina. O estudo ainda foi otimista porque baseou-se apenas no Cemax. Só que o Cemax é só o pico desse toldo de circo. Depois ele vai caindo. Existe o período de washout. Wash, do inglês, lavar. Out, para fora. Depuração completa do fármaco. A ivermectina tem um tempo de meia-vida médio de 20 horas. A cada 20 horas ela reduz a metade. Ou seja, a gente sendo extremamente otimista, a concentração máxima já está, no mínimo, 17 vezes a menos do que a gente queria. Plasmática. E ela vai caindo ao longo do tempo. Então o que está dizendo assim, não é ivermectina assim por semana, você é da área de saúde? Isso. Faz um tratamento aí de 5 dias, está protegido. Ou então a gente já se Brasil, o pessoal da África lá, uma vez, a cada 6 meses protege, uma beleza. O que é duro é a forma de dizer isso. Se alguém falasse assim, bom, vamos testar isso. Será que tem trials clínicos sendo desenvolvidos com ivermectina? Tem. Eu vou atualizar você agora. Tem trials com ivermectina? Tem. Vambora. Vou te mostrar aqui. Vamos lá. Quantos trials com ivermectina temos? Tá aqui, ó. 10 de julho de 2020. São 32 estudos com ivermectina. Algum terminado? Vamos fazer um update aqui. Recrutando, não ainda recrutando, não ainda recrutando. Olha só,
ainda convidando os pacientes, recrutando, completados. Opa, aonde? Em Bagdá, no Iraque. Estudo de que fase? Fase 1. Phase 1, o que é estudo de fase 1? Estudo de fase 1 é que eu quero saber se o fármaco é tóxico, é só isso. Na Covid-19, será que ele é tóxico? Ah, não, Tiago, mas olha só, você está confundindo uma coisa, ô professor de farmacologia. Estudo de fase 1, a vermectina a gente já conhece. Não, a gente conhece para outras situações. Eu posso ter uma interação medicamento-doença. É lógico que o estudo de fase 1 vai passar mais rápido, porque sabe-se que é uma droga relativamente segura. Então, nesse caso, por ser uma doença de drogas que ainda não temos um tratamento, vai passar acelerado para os estudos de fase 2. Mas a maioria dos estudos não estão na fase chamada 4, que é a fase de comercialização. Tá? Então, opa, deixa eu mudar aqui o foco. Aí, achou o foco de novo. Então, não ainda recrutando, completado mais um aqui, estudo de Bangladesh, mas ainda não foi publicado, recrutando, e desce até embaixo, recrutando e acabou. Então, quem te falou que já tem ensaio clínico que foi terminado 10 de julho de 2020? Não! Não foi. Mostra então. Aquele seu amigo que é político e lá fala assim, isso é maldade, ivermectina já funciona, doutor falando, valoriza o CRM dele. Valoriza! Ué, eu valorizo também o meu CRF. Eu valorizo o meu título de pesquisador, é verdade. Valorizo todo mundo, inclusive os pacientes, que não podem ser iludibriados de estarem agora em casa, achando que estão protegidos do SARS-CoV-2, porque estão tomando um possível inibidor de importina, que está numa dose mínima de mais de 17 vezes a menos do que era necessário. E não inventa de chegar nessa dose 17 vezes mais, porque a ivermectina pode causar nessa dose um efeito tóxico letal. Existe uma coisa chamada índice terapêutico. A diferença entre o fármaco que trata-se como um medicamento e o veneno está apenas na dose. Já dizia isso Paracelsus desde o século XVI. Então nem tudo que é antigo é ultrapassado. As coisas que são verdadeiras, ao longo do tempo, vão sendo representadas de várias formas, por técnicas diferentes, representa de novo, tem reprodutibilidade, acontece no Brasil, vai acontecer na França, vai acontecer na Alemanha, vamos embora, vamos ver o que acontece. Então quando eu tenho um ensaio acontecendo só em Marseille, um ensaio acontecendo só na Alemanha, isso não tem reprodutibilidade, nós devemos de fato repensar. Tem cada descoberta que a gente fala, não é possível, mas vamos investigar. Olha, eu faço questão às vezes de ouvir relatos de populares para a gente poder desenvolver pesquisas com produtos naturais. Diversas publicações do nosso grupo de pesquisa aqui no Espírito Santo, a gente ouve o indivíduo e fala, olha, eu uso isso aqui para efeito cicatrizante, eu uso isso aqui, peraí, deixa eu testar aqui no laboratório. Não é que o senhor tenha razão? Agora, tem coisas que a gente fala, olha, o senhor não tinha razão, não funciona. Então é outro efeito, tá? Quer ver uma pergunta? Deixa eu ver se está todo mundo aqui comigo. Qual é o elemento químico responsável pela contração muscular? Contração muscular. Vamos lá? Quem é? Deixa eu ver quem vai responder aqui. Quem é o elemento químico responsável pela contração muscular? Vamos lá. Tempo! Vamos lá. Quem vai? O pessoal de Olinda, que legal. Conceição da Barra. Ah, vitamina D. Gama. Não. Gama, Distrito Federal, que legal. Só quem ganha é indústria. Vamos lá, deixa isso pra depois. Cálcio! Certa resposta, cálcio. Quem foi que falou isso a primeira vez? Será que tem muito tempo? Será que na época de Jesus alguém falou assim, olha, já existe o cálcio? Não. Será que na época de Galeno? Não. Será que na época de Hipócrates? Não. Foi bem antes de Jesus. Não, vamos avançar. Ah, na época então de Paracelsus? Não. Século XIX. Existia um fisiologista muito meticuloso na época e ele fazia estudos em órgãos isolados. Ele fazia estudos in vitro. E ele percebia que quando colocava um coração, colocava um músculo, o seu poder de contração diminuía rapidamente. Mesmo colocando aqui uma solução com água destilada, com um pouquinho de oxigênio, mas ele perdia o tônus, perdia a força ao longo do tempo. Ele tinha um técnico de laboratório que era meio... Ele não se dava muito bem não, mas ele convivia com ele. Dizia que ele era meio teimoso. E um dia a água destilada faltou no laboratório. Deu um problema lá na obtenção da água destilada. Esse técnico resolve pegar a água do rio, que estava passando às margens do laboratório.
Quando ele coloca a água do rio no ensaio in vitro, ele percebe que o músculo cardíaco continua contraindo por muitos minutos sucessivos. E aí, aquele dia, o pesquisador principal se assustou com o fato e perguntou ao técnico desobediente o que ele tinha feito. Ele falou, olha, deixa eu te contar aqui que eu... O que você fez? O que você fez aqui hoje? O que você fez aqui hoje? Eu falei, não, o que você fez? Não, botou água do rio, rapaz? Tu não tem vergonha não? E tu não tem vergonha não? E não é que funcionou? Então veja, às vezes até as coisas do acaso funcionam para o nosso bem, mas precisa de observação. Foi percebido que a água do rio tinha um teor alto de cálcio. A água que não era destilada tinha altos níveis de cálcio. E na verdade quem ganhou todo o mérito por essa descoberta ao acaso foi o chefe do laboratório, que se chamava Ringer. Ei, você que é de hospital e fala tanto de solução de Ringer, Ringer lactato, Ringer em homenagem a Ringer que descobriu o cálcio. Mas ao longo dessa descoberta que foi ao acaso, então veja, nós não podemos desprezar aquilo que às vezes vem de uma maneira assim meio enjambrada, sem uma hipótese, sem um raciocínio, mas passa-se por observações sucessivas e nota-se a importância do cálcio, que inclusive hoje chove trabalho, tanto in vitro quanto in vivo, de que cálcio é importante para a contração muscular. Fechou, tá tudo bem. Então nós não podemos abolir as ideias que podem surgir de forma popular. O duro é a ciência ficar amparada nos ensaios populares da água do rio no meio in vitro. E dizer que depois daquilo não precisa de mais nada. Vamos resgatar um pouquinho da história no Brasil? Você lembra da história da fosfetanolamina? Por que ninguém fala dela hoje? Por que aquilo que foi uma lei e derruba, para, não precisa de teste clínico, essa droga funciona para qualquer tipo de câncer, o povo está morrendo porque não tem fosfetanolamina? Dá fosfetanolamina! E ela não funcionava nem em célula in vitro. Ninguém mais fala dela hoje. É que a gente está repleto de museus de grandes novidades. O tempo não para. E o que é importante agora é você que é profissional de saúde educar o povo. Porque se existe essa forma hoje frouxa de se pensar em qualquer estratégia para tratar qualquer tipo de vírus, peraí, então para que servem as investigações? Você se desfruta das investigações e agora, entre aspas, cospe no prato que comeu. Ou que tem comido. Porque se usa hoje dexametasona, alguém se preocupou na década de 60 em produzir moléculas análogas ao cortisol e com a inclusão de átomos de flúor melhorava a ação anti-inflamatória. Alguém pensou nisso. A dexametasona não é de origem natural, ela é semissintética. Alguém pensou em produzir a heparina de baixo peso molecular e produzir, portanto, a enoxaparina e hoje ser disponibilizada? E tudo isso ideia de quem? De quem está ralando lá no laboratório. Então não acha agora que o pesquisador aqui está contra a população. A gente só quer que as coisas sejam investigadas para que, de fato, aquilo que caia no berço do povo, de gestores, existam, pelo menos, evidências mínimas, coerentes, plausíveis. E o mínimo de plausibilidade é, pelo menos, corrigir a concentração, que no caso da ivermectina nós temos um problema gravíssimo, que isso não é falado em nenhuma entrevista. Eu me coloco à disposição para conversarmos com as equipes que têm falado assim de uma maneira tão branda, tão mansa. Eu gosto também da palavra mansa, claro, porque ela espanta o furor, a palavra dura ela suscita ira, ela gera raiva, como diz no livro de Provérbios, é verdade. Mas nós precisamos aqui abrir a nossa mesa, vamos sentar e conversar. Conversar para quê? Para trazer lucidez ao nosso povo. Brasil, nós não estamos sós. É o mundo inteiro correndo contra o problema do SARS-CoV. São todas as esferas preocupadas com isso, com problemas econômicos, nós sabemos. Mas trazer uma pílula mágica para vencer o caos mental, eu não estou nessa. E você, profissional de saúde, também tá? Que lado você está? Que lado você está? É o momento da gente repensar em amar a farmacologia para conhecer as ferramentas. E conhecendo essas ferramentas agora, eu vou poder ter mais noção do que aquilo que faz sentido, do que não faz, observar a literatura, acompanhar. Ok? Vamos abrir aqui um momento de perguntas. Vamos fazer esse momento final
eu tenho aqui 15 minutos para a gente conversar agora sobre as dúvidas relativas a essa história que começou dia 31 de dezembro de 2019 e a gente agora está nessa Olimpíada. Vamos dizer assim, não foi um tiro de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Que quilômetro eu estou? Não sei. Talvez a gente esteja no 9º, no 10º. Eu me lembro de um desenho animado do Snoopy, que tinha o Charlie Brown, tinha a Lucila, tinha o Lino. Eu me lembro da história de Charlie Brown, no dia que ele foi correr. Foi fazer uma disputa de correndo mesmo ali, num teste entre eles. E aí o Charlie Brown, que sempre se dava mal, chamava de amendoim, ele saiu na frente. Eu fiquei super feliz porque aquele dia eu falei, poxa, Charlie Brown vai se dar bem. E no meio da corrida, Charlie Brown fecha o olho e começa a olhar pra cima falando assim, que bom, já tô esperando o troféu chegar na minha mão. As pessoas batendo palma e falando amendoim, Charlie Brown. Só que o circuito era oval. Charlie Brown seguiu, saiu do estádio, foi embora. A chegada era aqui. A corrida acabou. Charlie Brown de olho fechado continuou correndo com o olho fechado, achando que estava tudo bem. Correu a noite inteira. E na verdade, hoje, muitos profissionais de saúde estão se comportando como Charlie Brown, longe dos estádios. E o que mais me entristece são os leigos olhando para os Charlie Browns, de olhos fechados, e falando, tô correndo contigo, já tá tudo resolvido. É hora de abrir o olho e saber que nós estamos no processo dessa corrida. A corrida não acabou. As vacinas podem ser esperanças? Podem. Vale a pena fazer investigação com fármacos? Vale. Mas atribuir que tudo está resolvido por doses profiláticas de ivermectina, tenha paciência. Vamos lá? Que bom, gente, que vocês gostaram. Eu acho que é o momento da gente refletir, né? Não é aqui trazer, olha o que ele vai falar. Vai ficar salvo assim. Eu quero que vocês compartilhem, né? E levem, inclusive, para aqueles que estão defendendo com a boca espumando. E que eles tragam, então, a literatura. Eu tô pronto. Gente, eu tenho uma pasta só para cada tipo de fármaco. Ritonavir, lopinavir, que foi falado em março, acabou. Remdesivir, que foi uma esperança enorme. Remdesivir, para corrigir a concentração plasmática dele em relação ao in vitro, teve que ser feito por via endovenosa. Porque o remdesivir não é absorvido por via oral, né? Quanto aos efeitos adversos da ivermectina, ela, por potencializar a via GABAérgica, em altas doses, se for ter que ser corrigida, ela tem um efeito importante depressor central. Na dose de 6, 12, 18 miligramas, é fato que ela é menos tóxica do que a hidroxicloroquina e a azitromicina. É fato. Isso é fato. Não podemos negar. Só que a dúvida é, nesta concentração, que é pouco tóxica, funciona contra o vírus? Essa é a pergunta. Tá bom? Como convencer quem quer tomar, pois é seguro, não custa nada? Mariane, é uma luta constante. É a mesma coisa da gente abrir uma roda de conversa e falar, galera, e aí, que tal tomar vitamina C para não pegar vírus da gripe? Aí nos nossa, eu todo dia eu tomo suco de laranja, de acerola, como goiaba, para não pegar o vírus da gripe. Mas é o mesmo que fala a favor da vitamina C e tá batendo na porta todo mês de abril para tomar vacina. Então é aquele confiar desconfiando. Ele faz assim porque é convencionalmente interessante imaginar que a vitamina C protege. Então, para não cair no caos mental de que ele está totalmente desprotegido e não há nada para tomar, passa-se a usar alguns amuletos. Então, qual foi o amuleto do mês de março? Hidroxicloroquina. O amuleto do mês de abril, nitazoxanida. O amuleto de junho e julho, ivermectina. E vamos acompanhando a história aí. O povo sempre vai correr atrás de alguma coisa para dizer, esse funciona. Esse acerto, esse é bom, né? Beleza. Vamos lá. Então, de fato, alguns órgãos públicos lançaram a investigação, né? Eu não sou contra a investigação, só que o ponto é quem foi que ajustou a dose para ser usada 200 microgramas por quilo para dizer, essa funciona. Eu queria saber quem foi o inventor dessa proposta para a gente discutir, né? Pois é, né? Então, autoridades que estão tomando hidroxicloroquina, mas falando, ela tá tudo bem, não causa problema, mas estão fazendo eletrocardiograma 2 vezes por dia. Isso, a população também tem acesso fácil a 2 eletrocardiogramas por dia. É muito fácil. É curioso.
O tratamento mais eficaz chama mascaradol, lavar mãozol com água e sabonol e álcool 70ol. A dexametasona não é para ser usada no início desse quadro infeccioso. Ela passa a ser um modulador da história na fase inflamatória e na hiperinflamatória, no momento da tempestade de citocina. Então não inventem de usar a dexametasona como agente profilático para este processo. Ok? Até porque você precisa da resposta imune para que haja o reconhecimento contra o vírus. Você utilizar a dexametasona numa fase inicial recua a atividade de linfócitos CD4, CD8, atividade de macrófagos. E isso não é bom, porque o vírus vai replicar fácil. O vírus vai se ligar a ECA2, vai entrar fácil e se multiplicar de uma forma muito mais intensa. Ok? Interações medicamentosas com a ivermectina. Boa pergunta. Interações possíveis. Existe um antihipertensivo chamado diltiazem, que pode facilitar a travessia da barreira hematoencefálica da ivermectina. Ela associada com depressores centrais, tais como os benzodiazepínicos, o próprio fenobarbital, pode ter maior chance de sonolência, lapsos de memória. A literatura já endossa essa possibilidade. Então não podemos achar que ivermectina para qualquer situação é segura nas doses protocoladas hoje, de 6, 12 ou 18 miligramas, ok? Falar sobre as novas turmas. Sim, vamos lançar uma turma aí de interações medicamentosas. A abertura começa dia 3 de agosto, a turma 6, tá? Quem quiser aí, manda uma mensagem pro pessoal aí no direct e a gente já coleta o e-mail de vocês, o telefone, para aqueles que têm interesse, tá bom? Beleza, gente. Prednisona 20mg, a mesma ideia, queridão. No grupo dos corticoides não vale a pena se pensar em tratamentos profiláticos. Lembra dos problemas relacionados à doença de Cushing, a síndrome de Cushing, o problema do aumento da glicemia, aumento de pressão arterial e susceptibilidade a infecções virais, né? E até porque eu não sei se é o vírus SARS-CoV-2, pode ser o H1N1, né? Os outros vírus não estão adormecidos. Tem gente achando assim, eu sou vírus H1N1, eu sou vírus adenovírus, eu estou dormindo. Não, gente, nós estamos no período de inverno e um monte de gente está tendo quadros de febre, secreções nasais, como acontecem todos os anos. As outras doenças não pararam de acontecer porque tem Covid, ok? Então, lembre-se que muitos que estão tomando ivermectina e falam que melhoraram em 2, 3 dias, é o que acontece num resfriado comum. Tá? Porque os exames não estão sendo realizados, por isso a sugestão do testar, ok? Beleza, beleza, tô gostando de ver a interação aí. Olha, gente de Distrito Federal, Tocantins, eu vi, Pará de Minas, vi também, que legal, que legal. Mas, gente, vamos lá, vamos aproveitar aqui, tal, faltam 5 minutos pra gente encerrar, e aí... Qual é o mesmo? Interações medicamentosas. Interações, é uma hora da gente falar sobre todas as classes, pensar na forma prática das terapias, não é? Tirar essas informações que aparecem no Goodman e companhia. E eu conversando com a minha filha há pouco, ela usou uma expressão muito interessante. Ela falou, pai, tem gente que está aprendendo inglês na forma de piscina, mas quando cai no mar não fala. E é verdade, assim é a farmacologia. Aprende a piscininha do Goodman, a piscina do Katsung, a piscina do Hangdale e vambora. E quando cai no mar, aí começa a ver de todo mundo uma informação, se fica perdido. E hoje, como profissional, fala, como que eu me posiciono? Educação continuada. Isso é fundamental. Fundamental. Piauí, que massa, que massa, que massa. Pesquisas com recombinação gênica de receptor de ECA. É uma proposta, querida, mas olha, extremamente cara quando a gente trabalha com proteínas de origem recombinante. Um desses estudos, para ECA2, inclusive, foi retirado dos testes. Retirado. Então, provavelmente, já estão olhando um pouquinho lá na frente o seguinte, olha, vão chegar com a vacina primeiro e a gente vai dar com os burros na água. Vamos recuar. Isso pode ter acontecido. A proposta da ideia, ela não era ruim, não. Porque se o vírus, o SARS-CoV-2, as proteínas spikes, têm afinidade pela ECA2, que tal ofertar mais ECA2 circulante para ele poder fazer a ligação e na hora que ele encaixa, fala, achou, ligou na fechadura errada. Então é ser usado como um competidor. Mas nós não temos nenhum dado clínico de que essas proteínas sejam viáveis para o tratamento atual. Beleza? Simões Filho, Luciano Mendonça, beleza, Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, que legal, Paraíba, plasma convalescente. É uma ideia também, querido. Essa é uma ideia de imunização passiva. Foi até um feed que eu coloquei hoje. Ela não é absurda. A gente vai ter que esperar alguns pools de anticorpos que tenham grande afinidade pelo vírus e que pode atenuar, abrandar o quadro infeccioso de alguns pacientes ou até, de fato, funcionar para estratégias de cura
em indivíduos que estão na mesma casa e foram expostos, supostamente, ao SARS-CoV-2, mas de maneira exequível para todos os estados, interior do país, infelizmente é uma técnica muito cara. Você fazer o isolamento do anticorpo, ter a certeza de que ali não há contaminantes, né? E o indivíduo ter acesso pleno a uma quantidade suficiente de anticorpos que envolva uma imunização plena. Difícil, não vejo a curto prazo uma boa solução para isso. Divisa Nova, Minas Gerais, beleza. A ivermectina pode vender na manipulação? Olha, vende na manipulação. Agora, sem prescrição? Não deveria. Não deveria. Agora, se a prescrição está com a mão frouxa, é todo mundo falando. Chega para o seu médico, você que está sendo atendido, fala como é que ela funciona. Vamos bater um papo aqui. Qual é o tempo de meia-vida dela? Qual é a proposta que o senhor acha da ivermectina funcionar? O senhor viu o teste in vitro e percebeu que a dose lá era de 5 nanomol? 5 nanomol não, 5 micromol, 5.000 nanomol. E que a dose que o senhor está estabelecendo ela é 17 vezes mais baixa do que o proposto pelo estudo, que foi um N de 3 células. Ah, gente, não dá. Não dá. Vamos lá. Faltam 2 minutos. Vamos caminhar para o fim aqui. Se tiver mais uma pergunta, eu tenho prazer de responder, tá? Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Compartilhem, que levem ao diálogo. É sempre bom a gente conversar. Eu estou disponível. Pode entrar em contato aqui no nosso direct. A gente pode compartilhar a literatura. A importância agora é promover a educação continuada e continuarmos então a ser essa metamorfose ambulante. Eu não falei, nossa, o professor lá agora em setembro, tá vendo? Queimou a língua. Queimou não. Eu estou sendo aqui prudente. Prudente para ficar pensando em doses que estão muito abaixo para pensar em alguma coisa de plena resposta para os nossos pacientes. Isso não é legal, tá? Vou jogar amanhã. Ai. Gente, obrigado, viu? Que bom que vocês gostaram. Bom, a gente está finalizando aqui. Eu queria agradecer. Alguma novidade sobre... Quando a gente tiver uma novidade a respeito da nitazoxanida, eu conto para vocês. Os ensaios clínicos estão acontecendo no México, no Egito e também no Brasil. Os ensaios que foram assim... está acontecendo no Brasil, tem uma resposta maravilhosa. Primeiro foram os estudos in silico. In silico não é nem ensaio in vitro. In silico são projeções através de softwares buscando ali um possível alvo do vírus para inibir a replicação. Então, a partir de possíveis sucessos in silico, foi-se observada alguma resposta in vitro e aí vamos ver se funciona em vivo. Até agora, nada. Ele só foi colocado no grupo de controlados diante desse consumo desenfreado, porque o efeito manada acontece para muita gente, tá bom? Obrigado, gente, por vocês terem gostado. Eu espero que vocês compartilhem essa live. Eu vou ter todo o cuidado aqui de terminar e deixá-la gravada para vocês compartilharem para os seus amigos, profissionais de saúde e também os leigos. Eles precisam ser elucidados quanto a essa ideia de tá tudo resolvido. Ainda não. Tomara que nos próximos meses tenhamos respostas mais robustas, tá bom? Um beijo. Fique com Deus, gente. Valeu.